Muito boa tarde, estamos chegando. Bem, aqui no Vale do Paraíba, a chuva está mais para amena do que chuva, o que é muito bom. Chegando em Taubaté, a gente já vê pela rodovia Dutra, nas mediações, um pouquinho de mormaço querendo sair o sol. Mas está na hora também, nunca vi tanta chuva. Cachorro está bebendo água em pé. Isso atrapalha o comércio, a indústria, o trabalhador que vai para o seu trabalho. Já está na hora de parar a chuva. Apesar que antigamente tinha chuvas de março. As chuvas chegaram em dezembro, janeiro, fevereiro, não entendemos mais nada. Mas nós vamos ver se entendemos um pouquinho de política. Está aqui ao meu lado Bernardo Ortiz Júnior, advogado, foi candidato, agora volta a ser dos pré-candidatos, porque ninguém é candidato ainda, deputado estadual e federal, todo mundo é pré. E daqui a pouquinho nós vamos ter a vereadora Poliana. Ortiz, tudo bem? Tudo bem, Antônio Leite. Satisfação estar aqui novamente. É um prazer tê-lo aqui no programa. Bom, ninguém ainda é candidato de si próprio, o partido ainda deve lançar. Você é pré dos pré, a estadual. Por enquanto... Ninguém é. Ninguém é nada, né? Ninguém é candidato, nem pré-candidato, ninguém, na verdade, tem... todo mundo tem uma intenção. Mas Taubaté, qual é o número de eleitorado de Taubaté hoje? 200 mil eleitores. Mas só de federal, e a Poliana é uma delas, pré dos pré? Como é que fica? Provavelmente uns 8, 9 ou 10, né? Provavelmente. É muita gente, né? O ideal seria que 3 candidatos no máximo postulassem essa vaga na Câmara dos Deputados. Os eleitores, na época das eleições, pelo que eu estou vendo aqui em Taubaté, é a cidade que mais candidata federal nós vamos ter. Estadual sai 3 ou 4 no máximo, né? Mas daí vai ter que jogar no palitinho, não tem não? O ideal é que fosse um número reduzido de candidatos, porque uma parte dos votos da cidade naturalmente vai para candidatos de fora da região do Vale do Paraíba. Isso é natural. E a gente não tem voto distrital. O voto distrital seria dividir o estado em diversos distritos, em diversas regiões, e em cada região você tem um número de cadeiras conforme o número do eleitorado. E os mais votados de cada região seriam eleitos para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara dos Deputados. O que seria melhor do que agora. Seria muito melhor. A gente não tem isso. Então, uma parte do eleitorado, Taubaté deve ter aí uns 160 mil votos válidos. Pelo menos uns 80, 90 mil vão ser dados a candidatos de fora da região. Isso é normal. Isso é normal. Na última eleição, Antônio Leite, para você ter uma ideia, 350 candidatos foram votados a deputado federal aqui, em Taubaté, e de fora dessa nossa região. Então, candidatos das mais diversas regiões do estado. Agora, é importante que talvez os pré-candidatos a deputado federal se reunissem e definissem um número menor de candidaturas para que efetivamente a gente pudesse ter 2 deputados federais. Mas seria uma guerra, eles não vão topar. Mas seria o ideal, para que pudessem realmente se eleger. Está no sangue do político ele querer ser deputado, né? Está aqui a professora Poliana, uma excelente candidata, evidentemente disputa por um partido da base aliada do governador José Serra, PPS, da base aliada também do nosso futuro candidato Geraldo Alckmin. Isso é positivo, quer dizer, candidato a federal da base. Mas você vê como é que é a política de muitos anos para cá? Eu me lembro quando o Roberto Freire era comunista ferrenho, mas comunista mesmo. Como é que hoje, eu perguntei para ele sobre isso, ele fala muito bem, ele, o Maluf, sabe se expressar. Ele não soube explicar até. Hoje ele apoia o PSDB. Nunca, mas nunca a gente pensava numa coisa dessa, e agora? Mas, Antônio Leite, o socialismo e o comunismo no Brasil mudou. Eles mudaram. É como mudaram no mundo todo. Não tem mais comunista. É diferente. Hoje o socialismo e o comunismo no Brasil e no mundo, eles são vertentes que cuidam muito mais do desenvolvimento social, da cobertura social à população, então desenvolvimento de projetos sociais, projeto de geração de renda, projeto de manutenção de emprego, projeto de melhor divisão de renda, de melhor qualificação profissional para que as pessoas possam galgar estamentos sociais. Então, as pessoas que têm uma renda, reforçar essa renda para que elas possam ter uma vida melhor. Então, esse, na verdade, é o alicerce hoje do que a gente chama de socialismo. Agora, você que é do PSDB, roxo, você, seu pai, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo hoje trouxeram de que o Aécio, o bom mineiro, ele convidou a Dilma e convidou o Ciro Gomes para ir a Minas Gerais. A festa do nascimento. E como é que ficou? É uma festa em comemoração ao Tancredo. Ao Tancredo, né, ao nascimento do Tancredo.
Evidentemente, todas as pessoas que foram convidadas vão participar de uma festividade. Agora, não significa que o Aécio não tem uma posição política. Ele foi gentil, ele foi educado em convidar pessoas que em algum momento da vida tiveram alguma participação na redemocratização do país. E o Tancredo foi o grande nome da redemocratização junto com o André Franco Montoro. Né? E a Dilma foi, porque ela era coleguinha na Revolução de 64 do Paulo, do meu amigo Paulo Venceslau. Paulo de Tarso Venceslau. Gente boa. Do Jornal Contato, então, é verdade. Eu acho que ele vota na Dilma, viu? Eu não sei não. Porque eles eram coleguinhas na Revolução. Eles participaram do sequestro do embaixador Charles Hilber dos Estados Unidos no Brasil, eles faziam parte do mesmo grupo. Mas não acredito que... O Paulo conhece bem a prática do PT, conhece muito... Ele não quer mais nada com o PT, não quer mais nada porque conhece a prática, né? Ele foi assessor da Prefeitura de São José dos Campos no governo do PT. Não deu certo. E assessor da Prefeitura de Campinas no governo do PT também. E ele conhece muito bem essa captação do eleitorado por intermédio de uma imposição de máquina muito pesada, poder financeiro, clientelismo. Então, Paulo conhece muito bem isso e tenho certeza que o voto dele não é... Não. E o voto dele certamente não é da Dilma. Voltando à questão de Taubaté, eu volto a dizer que por exemplo, aqui em Taubaté a gente tem duas mulheres candidatas a deputada federal. A gente tem a Poliana e a vereadora Graça. A vereadora Graça tem um excelente trabalho na cidade. E na sexta-feira passada houve na Câmara Municipal uma discussão acerca de segurança pública em Taubaté. Vieram aí representantes dos diversos sindicatos da categoria dos oficiais, dos cabos soldados, e discutindo a questão da segurança. E a Graça apresentou um projeto de lei homenageando o policial militar na cidade de Taubaté. E ela presidiu a mesa, foi uma excelente discussão. Assim como a vereadora Poliana, a gente tem a vereadora Graça, a gente tem, enfim, melhor que aqui a Câmara dos Deputados esteja no futuro representada por duas mulheres, né? Mulheres competentes que sabem, evidentemente, defender os interesses da cidade. Eu acho que isso é positivo. Desse ponto de vista, é muito positivo. Pelo menos Taubaté vai ter alguém que arrisque ser deputada. Sim, possivelmente as duas podem vencer essa eleição, oxalá que realmente possam vencer. Mas não pode endeusar muito a Poliana, que pelo jeito da professora vereadora, daqui a pouco será a primeira mulher prefeita de Taubaté, hein? Se for, melhor. Se for, daí como é que você fica? Antônio Leite, eu acho que tem que procurar o melhor para a cidade. Não é o meu interesse individual, não é o meu interesse partidário, é o interesse do melhor para a cidade. Eu acho que a cidade hoje vive um momento difícil, um momento turbulento, um momento em que o desenvolvimento da cidade está comprometido. A gente tem uma crise severa na área de saúde, uma crise séria na área de educação. A gente tem hoje uma escalada da violência, isso é falta de programa social, de desenvolvimento social. O que eu acho é que tem que haver uma coalizão de força no futuro para que a gente possa escolher o melhor prefeito ou prefeita para o desenvolvimento da cidade. Eu volto a dizer, assim como a vereadora Poliana, nós temos a vereadora Graça, que desenvolve um excelente trabalho na Câmara Municipal. São duas vereadoras tarimbadas, que têm uma experiência já política e que, evidentemente, podem disputar a prefeitura, por que não? O que eu acho que a gente tem sempre que buscar, eu como cidadão, como figura pública, como advogado, como professor, a gente tem sempre que buscar o melhor para a cidade. Se for o melhor para a cidade ter uma mulher prefeita da cidade, eu acho excelente, extraordinário, desde que se busque o desenvolvimento. Como é que ficou você, o padre Afonso Lobato? O padre é pré-candidato à reeleição a deputado estadual. Ele automaticamente já é candidato. Ele automaticamente é candidato, né? A lei, primeiro PV. E a lei eleitoral segura essa candidatura, essa legenda candidatura. Nós temos um diálogo, temos um entendimento, a gente aguarda... Mas agora, em dentro, quem processar o Peixoto vai separado. Você processa e o padre do outro lado. Não, né? Eu não vou processar ninguém. Né? Não vai? Não vou. Agora, uma parada. Uma parada. Um descanso para a hora da eleição. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com o Ortiz Júnior.